Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor William Prado, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas. Venho aqui para mais um encontro com vocês para a nossa revisão Enem, hoje tratando de ligações químicas e interações intermoleculares, um conteúdo extensivamente cobrado no Enem, nos últimos 10 anos. Tranquilo? Haverá uma aula complementar a esta, que é a aula de polaridade e geometria, que nos auxilia, nos lembra como entender se a molécula é polar ou apolar. Então a gente precisa trabalhar as duas aulas ao mesmo tempo. Então você assiste uma aula, assiste a outra e só depois então passa a responder as questões da lista. Beleza? Bom, algumas questões que nos surgem quando nós trabalhamos este conteúdo é: primeiro, por que os átomos se unem? Por qual a necessidade de haver uma união entre átomos? Segundo, por que os gases nobres não se unem? Porque os gases nobres não têm uma tendência natural de formar compostos. Depois, o que difere uma ligação covalente de uma ligação iônica? E por último, como é que os metais se combinam entre si e dão origem a uma ligação, um composto metálico ou uma ligação metálica? Então essas questões vão ser respondidas ao longo de nossa aula de hoje e essa aula finaliza com a parte de interações intermoleculares, que é justamente a parte mais abordada na prova do Enem. Tranquilo? Bom, primeiro vamos diferenciar duas coisas. Nós temos dois tipos de interação: interação interatômica e interação intermolecular. Vamos pensar assim, ó. A interação interatômica, ela vem da... Deixa eu ampliar aqui a imagem. A interação interatômica, ela dá a ideia de interação entre átomos, ou seja, estou falando de ligações químicas. Então, quando eu uno átomos com átomos, eu trabalho ligações químicas covalente, iônica e metálica. Isso é uma interação interatômica. Uma outra abordagem de tipo de interação diferente são interações intermoleculares. Agora eu tenho uma interação que envolve moléculas. Então eu já tenho a ligação química pronta, já tenho a molécula e o composto formado. A pergunta agora é: de que modo esse composto interage com outro composto? Então não é mais a ideia de interação entre átomos apenas isolados, mas entre moléculas que já estão formadas por ligações químicas. Então são pontos diferentes. A gente começa a aula com as interações entre átomos, que são as ligações químicas, e finaliza com as interações entre moléculas, que são as interações intermoleculares. Bom, primeiro, vamos definir assim, ó. Toda ligação química, ela objetiva reduzir a energia do sistema, pois quanto menor a energia, maior a estabilidade. Então já guarde essa informação. Analise esse gráfico, por exemplo. Nós temos dois átomos mais afastados, com energia superior, e quando eles se combinam, se aproximam, olha a ideia de aproximação, e eles se ligam quimicamente, a energia do sistema diminui. Se eu tenho uma redução de energia, eu tenho um aumento de estabilidade. Então, qualquer tipo de ligação química formada, seja ela iônica, covalente ou metálica, a ideia é a mesma: reduzir a energia do sistema, consequentemente aumentando a sua estabilidade. E para que isso aconteça, normalmente os compostos buscam a chamada regra do octeto. O que quer dizer essa regra? Nós já vimos anteriormente, em aulas anteriores, que gases nobres não têm uma tendência em formar compostos. Por quê? Gases nobres são compostos estáveis. Por que o gás nobre é estável? Nós temos a ideia de que todo gás nobre apresenta na sua camada de valência 8 elétrons. Sendo assim, todo elemento que tivesse como um gás nobre, a ideia é essa: como uma configuração eletrônica de gás nobre, ele apresentaria também uma grande estabilidade. Tranquilo? Então, na ligação iônica e na covalente, basicamente, os átomos se combinam buscando uma configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, alcançar na sua última camada 8 elétrons, conforme a maioria dos gases nobres. Tranquilo? Então isso é a regra do octeto, que só se aplica à ligação iônica e à covalente. A ligação metálica tem outra teoria envolvida por trás. Cabe aqui relembrar tabela periódica oficial, atualizada. Nós temos que metais localiza na tabela o alumínio e traça uma diagonal sobre o alumínio. O que tiver para a esquerda são metais, para a direita eu tenho os ametais e na última coluna os gases nobres. Isso aqui nos auxilia demais na compreensão dos tipos de ligações químicas. Por que, William? Porque, veja bem,
Uma ligação iônica, ela envolve um elemento metálico e outro ametálico. Uma ligação covalente, ela envolve dois ametais ou elemento hidrogênio, enquanto a ligação metálica envolve metais ligados com metais. Então, só de saber a posição de um elemento na tabela periódica, nós podemos elucidar qual é o tipo de ligação química presente naquele composto. Não irei abordar na aula de hoje exceções e casos particulares, porque aí demandaria muito mais tempo, e o Enem normalmente só cobra casos gerais em relação à ligação química. Então não cabe no contexto de nossa revisão entrar aqui agora em casos particulares e exceções dessas regras. Beleza? Bom, na ligação iônica nós temos a transferência de elétrons entre dois elementos, dois átomos. Então eu tenho, um elemento doa e forma um cátion, um elemento recebe e forma um ânion. Se tem uma doação, existe uma transferência de elétrons. Tranquilo? Então a palavra-chave da ligação iônica é que há uma transferência efetiva de elétrons entre os elementos envolvidos, né? Então os átomos envolvidos no processo, no sistema, dão origem a cátions e ânions. Queridos, cátion e ânion têm cargas opostas. O cátion é positivo, o ânion negativo. Então eu tenho dois átomos de cargas opostas que vão se atrair mutuamente por meio de uma atração eletrostática. Então eu tenho uma atração de cargas que dão origem a uma ligação iônica, a um composto iônico. Como por exemplo aqui, o sódio e o cloro. O sódio 1 elétron, o cloro 7. O sódio doa esse 1 elétron, volta para a camada anterior. Sua camada anterior tem 8 elétrons, octeto completo. E o cloro que tinha 7 recebe este 1 elétron e passa a ter 8 também. Ou seja, tanto o sódio quanto o cloro passam a ter 8 elétrons na camada de valência conforme os gases nobres, consequentemente se tornam estáveis. Algumas características: todo composto iônico é sólido em condição ambiente, todos, e devido à sua forte atração eletrostática, tem pontos de fusão e ebulição bem elevados. Quando fundidos ou quando dissolvidos em água, vão sofrer o quê? Dissociação iônica, já que são compostos iônicos, então sofrem dissociação, e desse modo dão origem a soluções condutoras, ou seja, soluções eletrolíticas. Olha aqui a imagem. Joga NaCl em água, dissolva sal de cozinha em água, o cátion e o ânion se separam, vão ter mobilidade em meio aquoso, e essa mobilidade permite o quê? Permite que haja condutividade naquele meio. Então, dissolver o sal em água, dissolver um composto iônico em água, ele separa o cátion do ânion? Sim. E se isso acontece, eu tenho origem a uma solução eletrolítica, que é uma solução condutora. Agora, é bom pensar assim, a água sozinha e o sal sozinho não acendem uma lâmpada. Por que não acende uma lâmpada? Porque não há no meio íons livres, íons que têm mobilidade. Então, por exemplo, primeira imagem aí, a água. A água não apresenta íons livre, água pura. Na segunda imagem, nós temos o sal, mas o sal sólido. Na forma sólida, o sal não tem íons que têm mobilidade para levar a carga elétrica, para conduzir a carga elétrica, né? A eletricidade. Então, na primeira imagem e na segunda, nós não temos sistemas condutores. Em compensação, no sistema 3, quando nós dissolvemos o sal na água, aí muda todo o contexto. Porque o sal dissolvido na água separa o cátion do ânion, joga no meio aquoso íons positivos e negativos que vão ter mobilidade dentro da água e permitir que haja o quê, gente? Condutividade de energia. Beleza? Já na ligação covalente, nós não temos mais aquele elemento, aquele átomo que vai doar elétrons. Ambos precisam receber elétrons. Então, se ambos querem receber, não vai haver transferência de elétrons. O que vai haver na covalente é compartilhamento de elétrons. Então a diferença significativa em termos de definição: ligação iônica envolve transferência de elétrons, ligação covalente envolve compartilhamento de elétrons. Como no caso do cloro, por exemplo. Vejam bem, se eu coloco dois cloros juntos, ambos precisam de um elétron para alcançar o seu octeto. Então, se eu tenho dois cloros, eles vão compartilhar um elétron, vejam bem, compartilhar um elétron entre eles. Cada um passa a ter 8, porém não forma cargas positivas nem cargas negativas, porque aqui não houve transferência de elétrons. O que houve foi apenas o compartilhamento de elétrons. Isso é uma ligação covalente.
Podem ser compostos sólidos, líquidos, gasosos. Pontos de fusão e ebulição normalmente são mais baixos. E se sofrerem ionização, ou seja, se separar o cátion do ânion, exemplo, os ácidos, HCl, separa o H+, do Cl-. Quando separa o cátion e o ânion do HCl, origina íons em solução aquosa, ou seja, dá origem a uma solução eletrolítica. Então, caso haja ionização de um composto covalente, dá origem a uma solução condutora também. Um outro tipo de ligação química do tipo covalente é a ligação coordenada ou ligação dativa, uma nomenclatura mais antiga. Nesse caso, nós temos o quê? Eu tenho um elemento que já está estável, mas ainda possui par de elétrons disponível para uma ligação química. E tenho um segundo átomo que precisa justamente de 2 elétrons para alcançar o seu octeto. Nesse caso, o elemento que está estável, ele vai compartilhar com outro elemento os 2 elétrons de uma única vez. Então, o que difere a ligação coordenada de uma ligação covalente normal é que na normal nós temos um elétron proveniente de cada átomo que forma a ligação covalente. Na coordenada, nós temos que os 2 elétrons vêm do mesmo átomo para formar a ligação covalente do tipo coordenada, né? A ligação coordenada ou dativa. Então, é como um caso bem comum, que é o caso do ozônio, onde nós temos 3 oxigênios. Bom, 2 oxigênios já se estabilizam, porque eles têm 6 elétrons, formam uma ligação dupla, mostrada aqui nos tracinhos verdes mais largos, então forma uma ligação dupla. Nós temos então já 2 elementos, 2 átomos de oxigênio estáveis. Então, para fechar o octeto do terceiro, um átomo de oxigênio vai compartilhar com esse que está faltando 2 elétrons, formar uma ligação covalente, uma ligação coordenada, por meio da doação do compartilhamento de 2 elétrons provenientes do mesmo átomo. Então dá origem a uma ligação coordenada ou uma ligação dativa. E a última ligação metálica, ou seja, ligação formada entre metais. Aqui agora a gente vai esquecer a regra do octeto. Aqui agora nós temos outra teoria por trás da ligação metálica, que é a chamada teoria do mar de elétrons, que nos ajuda a compreender de que modo os metais se combinam, dando origem a compostos metálicos. Eu tenho aqui, imagine um sistema, uma substância metálica. Nós vamos ter na composição vários cátions, porque o metal tem a tendência, anota aí, metal tem a tendência de formar cátions, a metal formar ânions. É uma tendência natural de cada tipo de átomo. Metal cátion a metal ânion. Então os metais vão formar uma rede estruturada de cátions, porém, se ele é um cátion, ele perdeu elétrons. Mas esse elétron perdido, ele permanece na composição. Então, olha a próxima imagem, que é a imagem animada. Nota que nós temos cátions fixos, as bolinhas em azul, cátions fixos, e entre eles está passando carga negativa, que seriam os elétrons livres. Então, esse elétron livre estabiliza a repulsão que existe entre os cátions com eles mesmos, tornando o composto estável. Então, isso se chama teoria do mar de elétrons, porque nós temos, digamos assim, um mar de elétrons disponível para estabilizar os cátions que dão a estrutura do composto metálico. Tranquilo? Como propriedades, características, compostos metálicos são bons condutores de eletricidade, normalmente são brilhantes e maleáveis, ou seja, formam lâminas, têm boa condutividade térmica, apresentam elevado ponto de fusão, ponto de ebulição. E, normalmente, em avaliações em provas, um ponto bastante cobrado de compostos metálicos são as ligas metálicas, que são compostos produzidos pela mistura de metais, objetivando fornecer produtos com propriedades desejáveis. Por exemplo, vou falar apenas de um caso, que é o ouro 18 quilates. Ele é um ouro que tem a mistura de ouro com prata ou ouro e cobre. E essa mistura de prata e cobre dentro do ouro, além de reduzir o preço, o que é muito atrativo para o mercado comercial, né, ainda modifica, melhora uma propriedade do ouro, que é a sua resistência. Então ele fica mais resistente a impactos, por exemplo, devido à presença da prata ou do cobre. Ele não vai amassar com facilidade, ele não vai deformar com facilidade. Então o ouro puro, que seria o ouro 24 quilates, ele deforma com um pouco mais de facilidade.
Então, além de muito caro, deforma mais fácil. O ouro misturado com prata e cobre, além de ser mais resistente, ainda torna-se mais barato. Então, tem toda uma proposta comercial por trás disso. Então, assim como o ouro, existem vários outros exemplos, como mostrados no próprio slide, que vocês podem estar olhando. Mas a ideia de uma liga metálica é produzir um composto metálico com metais diferentes, objetivando alcançar propriedades desejáveis para uma dada aplicabilidade. Beleza? Bom, finalizando a ligação química, a gente entra agora nas interações intermoleculares, que é o objetivo maior desta aula. Por que maior, William? Porque a parte mais cobrada no Enem são justamente o modo como as moléculas interagem com elas mesmas. E aí, querido, nós temos aqui algo importante a ser destacado, que é quais são os tipos de forças intermoleculares existentes e quais são mais fortes ou mais fracas. Aí eu fiz aqui uma setinha para nos auxiliar, dizendo assim, ó, de baixo para cima, a energia aumenta, ou seja, aumenta a interação entre os sistemas. Então, a mais forte interação é um íon com íon. A segunda, um íon com dipolo. A terceira, ligação de hidrogênio. A quarta, dipolo-dipolo. A quinta, um dipolo permanente com um induzido. E a última, dois dipolos induzidos. Bom, desses aqui, alguns sempre são mais importantes. Aqui é bastante relevante a ligação de hidrogênio, que nós veremos daqui a pouquinho, e a formação do íon com íon, que na real é quase um tipo de ligação covalente, uma ligação iônica, né? Envolve um cátion e um ânion, atraem mutuamente, dá origem a um composto iônico. Prestem bastante atenção, busquem um pouco mais de informações sobre este assunto, porque isso no Enem é bastante cobrado, o que se torna muito relevante para vocês, beleza? Bom, queridos, toda força intermolecular ela depende da intensidade, ou seja, da interação coulombica entre as cargas. Ou seja, quanto maior forem as cargas presentes numa molécula em relação a outra, mais forte é a atração, naturalmente. Pense comigo, eu tenho duas moléculas com carga elétrica alta, ou seja, o modo como elas se atraem também vai ser mais forte. Então, quanto mais cargas opostas houver na molécula, mais forte será a interação entre elas. Então, se é mais forte, volta um pouquinho aqui, entra nessa relação aqui, ó, de quais têm mais energia, quais têm menos energia, quais são mais fortes, quais são mais fracas. Beleza? Eu vou destacar na aula as mais importantes apenas para a gente ganhar um pouco de tempo e a aula não estender demais. Vamos adiante. Ó, na aula anterior, que complementa esta aula, que é a aula de polaridade e geometria, nós temos o que é uma molécula polar e o que é uma molécula apolar. Então, essa aula de agora, essa parte de interação intermolecular, tudo vai girar em torno de a molécula ser polar ou ser apolar. Então, primeiro a gente precisa entender esse conceito, que vem da outra aula, beleza? Bom, dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou também forças de dispersões de London. Queridos, esse tipo de interação existe em qualquer tipo de molécula apolar. Então, olha só, numa molécula apolar, eu não tenho polos. É uma molécula que tem a carga elétrica bem distribuída. Porém, quando uma molécula se aproxima de outra, um campo elétrico é gerado e pode deformar essa apolaridade, criando polos na região, criando uma porção positiva e uma porção negativa. Beleza? Isso é instantâneo por quê? Porque a molécula ela é apolar. Porém, devido à presença de outra molécula, ela criou um dipolo naquele instante. Por isso que é um dipolo instantâneo. Esse dipolo instantâneo criado em uma molécula, devido à movimentação de elétrons, isso chama polarizabilidade. Então a molécula se tornou-se polar naquele instante devido à sua polarizabilidade, que vem de que? Leia aqui, facilidade de deformação da nuvem de elétrons. Então a nuvem de elétrons deformou, criou ali um polo rapidamente, um polo instantâneo. Esse polo vai induzir na molécula vizinha uma polaridade que ela também não tem. Então tem um dipolo naquele instante, induzindo outra molécula também a ter polos. Mas ambas são moléculas apolares. Então, de certo modo, isso é muito rápido. Então esse tipo de interação ele ocorre muito rapidamente porque as moléculas não têm dipolos permanentes. São dipolos induzidos instantâneos. Então esse tipo de interação é muito, muito fraca e ocorre com moléculas apolares. Inclusive, o que justifica
um dos motivos da lagartixa ficar presa na parede é a interação que existe entre as patinhas da lagartixa e a própria parede, que é uma interação fraca. Mas como existe em grande quantidade, já que tem muitas velocidades na mãozinha, na patinha da mãozinha, ó, na patinha da lagartixa, acaba que como tem muitas velocidades, acaba que potencializa essa interação e segura ela presa na parede. Tá aqui, ó. Olha um zoom na patinha nojenta da lagartixa. Ó, forças dipolo-dipolo. Queridos, dipolo-dipolo quer dizer que as duas moléculas são polares. Dipolo vem de dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Olha, por exemplo, a molécula de HCl, ácido clorídrico. Bom, o HCl tem uma molécula polar, onde o cloro é negativo e o H é positivo, porque, lembra da aula passada? O cloro ele é mais eletronegativo, então ele puxa para ele o elétron, ele fica mais negativo porque tem mais elétrons, e o hidrogênio acaba ficando positivo. Essa polaridade na molécula induz na molécula vizinha interações sempre do lado positivo com o lado negativo. Então as interações intermoleculares vão ser mais fortes que a anterior. Por quê? Porque eu tenho moléculas que apresentam polos permanentes. O hidrogênio é sempre positivo e o cloro é sempre negativo. Consequentemente, nós vamos ter uma interação mais forte. Tranquilo? Então, dipolo-dipolo ocorre quando? Ocorre onde? Nas moléculas polares. Bom, dipolo induzido. Eu tenho uma molécula polar e uma molécula apolar. Bom, se uma molécula é polar, ela tem polo permanente, um positivo e um negativo. Então ela vai induzir na molécula vizinha, que neste caso aqui é uma molécula apolar, uma polaridade que ela não tem, já que ela é uma molécula apolar. Então eu tenho a molécula polar de um lado, polo positivo, polo negativo, induzindo na molécula vizinha, que é apolar, uma polaridade induzida. Induzida por quê? Porque a molécula apolar ela está sentindo a presença do campo elétrico da molécula vizinha. Então ela é induzida até uma polaridade. Esse caso é pouquíssimo cobrado em provas. Pouquíssimo. Agora, a ligação de hidrogênio já é um caso particular de interação que cai bastante em prova. William, quando é que ocorre a ligação de hidrogênio? Quando nós temos hidrogênio ligado a fluooxigênio ou nitrogênio. Dizemos H ligado a FON, fluooxigênio, nitrogênio. Moléculas polares que têm essa condição, H ligado a FON, tem um tipo diferente de interação dipolo-dipolo. Por que é diferente? Porque é uma interação tão forte que quase se aproxima de uma ligação covalente, de tão forte que ela é. Então leva um nome diferenciado. Então nesse caso a resposta nunca é dipolo-dipolo. Então você encontrou o H ligado a FON, sempre encontra um caso de ligação de hidrogênio. Antigamente, bem antigamente, chamada também de ponte de hidrogênio. Tranquilo? Essa interação é o que faz com que a água tenha um comportamento diferenciado em relação a muitas substâncias. Perdão. O normal é que tudo que congele, né, que solidifique, o volume diminua. O normal é isso. E ele fique mais denso. A água tem uma diferença. Quando ela vai congelando, e as moléculas vão se aproximando mutuamente, moléculas de água, existe uma interação muito forte, que é a ligação de hidrogênio entre a molécula de água com ela mesma. Isso faz com que, em um dado momento, ao invés de haver contração de volume, haja uma repulsão. Tamanha é a intensidade da ligação de hidrogênio que existe entre a molécula de água com ela mesma. Consequentemente, o volume de água acaba aumentando. E é por isso, por exemplo, que uma garrafa de refrigerante estoura ao colocar no freezer. Ela não aguenta a pressão, por quê? Porque o volume expande. E a culpa é de quem? Ligação de hidrogênio. Isso que faz com que a água tenha o chamado comportamento anômalo, onde há uma expansão de volume, onde se espera que houvesse uma contração de volume. Beleza? Além desse comportamento anômalo, ainda faz com que a água tenha uma alta tensão superficial. É uma tensão na superfície da água que resulta de quê? Das forças atrativas da água com ela mesma. Veja a imagem. Bolinhas amarelas seriam moléculas de água se atraindo mutuamente. Nota que tem muitas puxando
as águas da superfície para baixo. Isso cria uma espécie de resistência na superfície da água. Isso é chamada tensão superficial. É isso que justifica, por exemplo, olha essa imagem, um pequeno mosquitinho não afundar sobre a água. Porque ela tem uma tensão de superfície tão grande que as patinhas desse besouro não conseguem vencer a tensão de superfície e acabam flutuando sobre ele. Outra coisa, o formato de uma gota d'água é de uma gota porque a ideia aqui é reduzir a tensão superficial. E o formato da gota seria a figura que apresenta a menor área de superfície possível. Então, por isso que uma gota tem o formato de uma gota. A ideia é reduzir a tensão superficial que existe naquele líquido. Tranquilo? Queridos, a gente finaliza aqui essa parte da aula de ligação química e interação intermolecular. É indispensável que haja a complementação com a aula de polaridade e de geometria molecular para que fique o conhecimento completo desse conteúdo. Beleza? Então, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Vejam a outra aula, façam a lista e aguardo vocês na nossa aula de revisão. Um grande abraço, até mais!